O Náutico venceu o Londrina por 2-0 fora de casa, mas o placar por si só não conta nem metade da história do jogo. A atuação do Timbu foi marcada por uma evolução notável na forma de competir, e o desempenho tático deixou claro que há um amadurecimento no trabalho de Hélio dos Anjos, talvez um dos mais consistentes da Série C até aqui. Desde o primeiro minuto, ficou evidente que o Náutico não entrou apenas para sobreviver no jogo, entrou para impor o seu modelo. E mesmo num gramado em condições lamentáveis, que dificultava trocas rápidas de passes e minava qualquer tentativa de jogo apoiado, o time pernambucano mostrou maturidade para adaptar sua proposta e ainda, assim, dominar as ações em boa parte do confronto. O XG da partida mostra o quanto ela foi equilibrada em termos de chances criadas. 1,19 para o Londrina contra 1,01 para o Náutico. Mas a frieza desse número não traduz o que foi o jogo. O Náutico não foi apenas mais eficiente, ele foi mais agressivo, mais vertical, mais perigoso. As 11 finalizações da equipe alvirrubra contra 14 dos donos da casa revelam um certo equilíbrio, mas o recorte mais justo vem quando a gente observa a qualidade dessas finalizações. 8 das 11 do Náutico foram em direção ao gol. Isso mesmo, 8. Já o Londrina, que chutou mais vezes, acertou o alvo apenas 2. E aqui está um dos primeiros grandes méritos da atuação do Timbu. O time não só finalizou mais certo, como criou chances reais de perigo. Não foram arremates aleatórios, foram tentativas com contexto, com leitura do espaço, com execução eficaz. Hélio Borges teve uma bola na trave, Marco Antônio deixou o dele, Mezenga cabeceou com muito perigo. Em cada uma dessas ações, o Náutico mostrava que sua postura era clara: pressionar, recuperar alto e atacar rápido. E não é exagero dizer que essa foi uma das partidas mais maduras do Náutico na temporada. O goleiro do Londrina fez 7 defesas no jogo contra apenas 2 de Muriel. Isso diz muito. O Londrina teve mais posse, 55%, mas foi um domínio estéril. O Náutico controlou o jogo onde realmente importa, no território do adversário, nos duelos, na concentração. A estatística do PPDA reforça esse argumento. O Náutico teve um índice de aproximadamente 5 contra 8 do Londrina. Isso significa que o Timbu permitiu, em média, apenas 5 passes ao adversário antes de realizar uma ação defensiva nos 60% iniciais do campo. Para se ter uma ideia da dimensão desse número, o Flamengo, em um jogo recente contra o Mirassol, teve um PPDA de 8,41. O São Paulo, jogando no Morumbi contra o Vitória, fez 7,46. Ou seja, fora de casa, num campo ruim, com todas as dificuldades, o Náutico conseguiu ser mais pressionante que gigantes da Série A, jogando em seus domínios. Isso não é pouca coisa, isso é padrão de equipe bem treinada. E o mais interessante é observar como isso tudo está conectado com decisões técnicas muito específicas. A entrada de Marco Antônio como uma espécie de meia pressionante, por exemplo, foi essencial. Ele não é o atacante ideal para segurar a bola, para prender zagueiro, mas tem um senso de perseguição, de combate, que fez toda a diferença para travar a saída do Londrina desde o começo. O goleiro do adversário, por exemplo, errou diversas reposições porque era pressionado com constância. Mezenga, embora tecnicamente limitado em alguns aspectos, fez talvez sua melhor partida com a camisa do Náutico. Trabalhou o pivô, protegeu, deu opção e ainda marcou um golaço em uma bola muito difícil, num lance de leitura e tempo de bola impecáveis. E falando no gol, ele nasce de uma jogada que resume bem o que foi o segundo tempo: pressão, velocidade e tomada de decisão. Muriel quebra a bola, Hélio Borges disputa no alto com o lateral do Londrina, atrapalha, desequilibra e Mezenga pega a sobra para finalizar com precisão. E detalhe, esse gol nasce depois de uma alteração estratégica que muitos esperavam ser um recuo. Quando Carlinhos entrou em campo, a expectativa geral era de que o Náutico formaria uma linha de 3 zagueiros. Mas não! Hélio dos Anjos inovou e colocou Carlinhos como primeiro volante, em linha com Igor Pereira, mantendo o estilo combativo e pressionante no meio-campo. E o resultado foi surpreendentemente positivo.
Carlinhos apareceu bem no apoio, distribuiu bons passes e foi protagonista em uma jogada que terminou com uma chance clara desperdiçada por Mezenga. A escolha de Carlinhos como volante, mesmo que circunstancial, revela uma capacidade de adaptação do treinador e mostra o quanto é possível fazer o time manter seu padrão mesmo diante de ausências pontuais. O Náutico não se desorganizou, pelo contrário, se manteve firme e a partir das alterações pareceu ainda mais consciente do que precisava fazer. Hélio Borges, que foi deslocado para o lado esquerdo na segunda etapa, participou diretamente do primeiro gol e teve excelente desempenho também na recomposição. Foram 10 recuperações de bola no jogo, sendo 6 no campo de ataque. 60% das suas ações defensivas aconteceram no terço ofensivo. Isso mostra o quanto a estratégia foi clara e bem executada. Recuperar a bola o mais próximo possível do gol adversário. Outro ponto que chamou atenção foi a mudança de postura do time ao longo da partida. O primeiro tempo pode até ter sido equilibrado, com chances para os dois lados, mas o segundo tempo foi inteiramente do Náutico. A partir do gol, o time cresceu, ocupou mais o campo ofensivo e passou a controlar melhor as ações, mesmo com menos posse. E aí entra outro mérito do trabalho de Hélio. Não é apenas sobre ter a bola, é sobre saber o que fazer com ela. O Náutico, hoje, não depende mais de posse para ser dominante. Isso é uma evolução clara em relação a versões anteriores da equipe. O sistema defensivo também merece destaque. João Mastro e Carlinhos, como zagueiros, mostraram uma sincronia impressionante. E quando foi necessário cobrir buracos deixados por avanços dos laterais, o time respondeu bem. É mesmo nas poucas escapadas do Londrina, como aquela nas costas, de Raimar, o sistema conseguiu se reorganizar rapidamente para evitar o pior. A cobertura de João Mastro nesse lance, por exemplo, foi de manual. E o próprio Raimar, apesar de alguns erros de posicionamento, foi importante ofensivamente, especialmente na jogada do segundo gol. Aliás, o segundo gol também vem de um ataque construído de forma rápida e precisa. Uma roubada de bola no campo de ataque, transição curta e Mezenga de novo sendo decisivo, servindo como pivô e oferecendo assistência. Isso mostra o quanto o time se comprometeu com a proposta. Cada peça executou o seu papel com disciplina. Até mesmo as falhas individuais, como o domínio errado de Caion, não comprometeram a estrutura. A expulsão do zagueiro do Londrina ali simbolizou um time que estava sendo sufocado, incapaz de reagir à intensidade do Náutico. E aí entra um ponto que talvez mereça ainda mais atenção. O elenco está cada vez mais moldado para executar essa filosofia de jogo. Jogadores como Igor Pereira, Marco Antônio, Hélio Borges e até mesmo os zagueiros estão completamente integrados ao sistema. São atletas que entendem que a primeira linha de defesa começa no ataque, que pressionam, que correm, que não desistem. O encaixe hoje parece mais natural, mas isso é fruto de muito trabalho, não foi sempre assim. Basta lembrar de momentos recentes em que a pressão alta era facilmente superada e o time ficava exposto. Essa exposição diminuiu. O time está mais compacto, mais consciente, mais conectado. Claro, ainda existem limitações. O elenco do Náutico não é perfeito e algumas peças estão ali mais por necessidade do que por encaixe total na proposta. Mas é possível ver que o clube está se aproximando de um modelo de jogo consistente e sustentável. A filosofia de Hélio dos Anjos está clara, e não apenas clara, está funcionando. E isso é vital para o futuro do clube, porque não se trata apenas de vencer jogos, trata-se de consolidar uma identidade. Nesse contexto, o debate sobre a montagem do elenco para a próxima temporada já começa a ganhar espaço. O Náutico precisa começar a pensar no futuro com base na filosofia que está dando certo agora. Não faz sentido montar um time em 2026 com jogadores que não se encaixam nesse modelo. A experiência com nomes como Souza, por exemplo, mostra como um atleta talentoso pode, paradoxalmente, ser um entrave se não se encaixar no sistema coletivo. Ele é o típico jogador de eixo fixo, que não pressiona, que não percorre grandes distâncias.
Num modelo baseado em recuperação rápida da bola e intensidade, ele se torna um corpo estranho, um desencaixe. E por mais que tecnicamente ainda tenha valor dentro do conceito de jogo atual, ele não serve. Esse tipo de análise precisa ser feita com todos os atletas. Não se trata apenas de avaliar se o jogador é bom ou ruim, mas se ele é funcional dentro do que o time quer praticar. Um centroavante, por exemplo, pode até fazer gols, mas se ele não conseguir pressionar, disputar, incomodar, ele compromete o coletivo. E isso vale também para quem já está no elenco. Patrick Alan, Paulo Sérgio, Mezenga, todos eles precisam ser avaliados com essa lente. Hoje, por exemplo, Mezenga fez um jogo excelente, mas será que isso é sustentável? Será que é a exceção ou a regra? Essas respostas precisam ser buscadas desde já, porque o planejamento para o ano que vem não pode começar só depois do quadrangular. Já tem que estar em andamento. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol pernambucano, uma movimentação que vem ganhando força e causando grande burburinho promete agitar o mercado da bola local e regional. Rumores indicam que Lucas Lima, meio-campista de destaque do Sport Recife, estaria muito próximo de uma transferência para o Náutico, seu tradicional rival. O que começou como um simples sussurro entre torcedores apaixonados, agora parece ganhar contornos reais, com informações não oficiais apontando para negociações intensas entre as partes envolvidas. A possível contratação do atleta pelo Timbu é vista como uma jogada estratégica para reforçar o meio-campo do clube, que busca se reestruturar e montar um elenco capaz de brigar pelo título estadual e alçar voos mais altos na temporada. Lucas Lima, conhecido por sua visão de jogo, passes precisos e capacidade de ditar o ritmo das partidas, encaixaria perfeitamente no estilo de jogo que o Náutico quer implantar, tornando-se uma peça fundamental para a equipe. Os torcedores alvirrubros já começam a alimentar esperanças com a chegada do maestro do Timbu, apelido carinhoso que poderia nascer em breve, caso a contratação seja concretizada. Do outro lado, no esporte, a notícia mexe com o ambiente interno, pois perder um jogador de tamanha importância sempre gera impacto e debate sobre reposição e estratégias futuras. A possibilidade de Lucas Lima trocar a camisa rubro-negra pela alvirrubra não deixa de ser uma bomba no cenário futebolístico local, principalmente pela rivalidade histórica entre Sport e Náutico, que traz uma carga emocional imensa para jogadores, torcedores e dirigentes. O que reforça ainda mais a especulação é o perfil do jogador, que apesar de ter construído uma sólida trajetória no esporte, tem apresentado indícios de insatisfação em relação a seu espaço no time titular e a sua valorização dentro do clube. Fontes próximas ao meio-campista sugerem que ele busca um ambiente onde possa ter maior protagonismo, o que alinharia perfeitamente com o projeto do Náutico, que estaria disposto a oferecer esse protagonismo e até ampliar o contrato, tornando-o um dos pilares da equipe. Os bastidores apontam para uma negociação envolvendo valores interessantes para ambas as partes, além de possíveis contrapartidas que beneficiariam o esporte, como atletas em troca ou direitos futuros em outras transações. A torcida do Náutico já demonstra otimismo nas redes sociais, criando uma expectativa enorme em torno do que poderia ser a chegada de um jogador que, para muitos, tem futebol e carisma para virar um verdadeiro maestro em campo. Além do impacto imediato que a chegada de Lucas Lima traria para o Náutico, há também um aspecto estratégico que tem sido muito comentado entre analistas e jornalistas especializados em futebol nordestino. A contratação de um jogador com experiência e talento em uma posição tão importante pode significar um diferencial crucial para as competições estaduais e nacionais. O Náutico, que vem tentando se reerguer nos últimos anos e busca firmar-se novamente entre os grandes do futebol brasileiro, encontra em Lucas Lima uma esperança para fortalecer seu meio-campo, melhorar a qualidade do toque de bola e ampliar a capacidade de criação ofensiva da equipe. O que torna essa possível transferência ainda mais interessante
é o fato de que o atleta conhece bem o futebol pernambucano, o que facilitaria sua adaptação rápida e impactante. Por outro lado, a repercussão dessa negociação também é vista como um desafio, pois elevaria a pressão sobre o jogador, que precisaria corresponder às expectativas de uma torcida que, cada vez mais, vem exigindo resultados imediatos e atuações brilhantes. A movimentação tem, portanto, todos os ingredientes para transformar o cenário local, seja pelo reforço técnico, pelo marketing envolvido ou pela rivalidade entre os clubes. Nos corredores das diretorias dos clubes envolvidos, o clima está tenso e as negociações ainda parecem caminhar com cautela, apesar dos sinais claros de que há um interesse mútuo em fechar o acordo. O Sport Recife, que já enfrenta uma reformulação no elenco, não deseja perder um jogador que agrega qualidade e experiência, mas também precisa equilibrar suas finanças e pensar no futuro do clube. Já o Náutico vê em Lucas Lima uma oportunidade única de adquirir um atleta com o perfil ideal para o momento que vive, buscando voltar a brilhar nos gramados e reconquistar seu espaço entre os grandes. O possível acerto dependerá de uma série de fatores, como valores envolvidos, condições contratuais e a vontade do próprio jogador, que precisará avaliar os prós e contras de uma mudança tão significativa. Enquanto isso, torcedores de ambos os clubes acompanham atentamente cada notícia, cada declaração, cada movimento, na expectativa de que essa transferência vire realidade e mude o rumo do futebol pernambucano nesta temporada. Os rumores não param de crescer e o burburinho só aumenta, deixando no ar a sensação de que algo grande está por vir. Por fim, a expectativa que se forma em torno do nome de Lucas Lima e sua possível ida para o Náutico traduz um sentimento que vai muito além do simples ato de trocar de clube. Representa uma mudança na dinâmica de rivalidade, uma nova página na história do futebol local e a promessa de um espetáculo ainda mais intenso para as torcidas. Caso a negociação se confirme, o jogador pode não apenas elevar o nível técnico da equipe alvirrubra, mas também se tornar um símbolo de renovação e esperança para os torcedores que veem no maestro do Timbu a chance de reviver grandes momentos e conquistas. Enquanto os rumores ganham força, o mercado de transferências aquece e a pressão aumenta para que as diretorias definam seus passos, o futebol de Pernambuco se prepara para viver um capítulo emocionante, onde paixões, estratégias e futebol de qualidade prometem se misturar numa temporada que pode ser inesquecível para os envolvidos. A saga de Lucas Lima e sua possível mudança de camisa está longe de acabar. E o que era apenas um boato pode muito bem se transformar na maior surpresa do futebol nordestino nos próximos meses. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times!